Fala Vascaíno, fala Vascaína, você está no canal MCV Play, eu sou Edu Canelas, vou levar você para pertinho das notícias do Gigante da Colina, nesta tarde de quarta-feira, até porque daqui a pouquinho Vasco e Fluminense se enfrentam no Mané Garrincha. Em Brasília, o bicho tá pegando, a torcida do Vasco vai ser maioria no estádio e promete uma grande festa para o clássico de hoje. Evangelos Marinakis. O Vasco tem uma reunião pré-agendada com o possível comprador da SAF. Esse e outros assuntos você acompanha agora aqui no MCV Play comigo, falando tudo de Vasco. Eu quero também te fazer um convite pós-jogo, diretamente aqui no canal MCV Play, no canal MCV. Estaremos ao vivo fazendo pós-jogo de Vasco e Fluminense, comentando essa partida que, se Deus quiser, terá a vitória do Vasco da Gama. Qual o seu palpite para o jogo de hoje? Coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião, porque nós vamos falar sobre escalação e sobre tudo que cerca essa partida importante, que vai ter transmissão da Vasco TV para você assistir no YouTube. Lembrando, o canal Gold tem lá um CEO flamenguista que adorava fazer piadinha com o Vasco. Você não vai assistir em um canal que não seja de Vasco, né? Então assista na Vasco TV a transmissão oficial do Gigante da Colina. Bom, Vascaíno e Vascaína, eu também tenho que dizer que você pode ganhar até R$ 500 de retorno no seu primeiro depósito com a Estrela Bet. A Estrela Bet leva você para ficar forte, para ficar Hulk, para ficar bonitão nos palpites esportivos. E é muito simples para você resolver esse problema. Faz o seguinte, clica no primeiro comentário fixado aqui embaixo e curta a Estrela Bet, colocando aquela graninha no seu bolso. Crie a sua conta com o nosso link e participe da nossa família Estrela Bet. E como prometido, dica Estrela Bet do Vascanelas para você que está aí do outro lado. Para mim, vitória do Vasco e gol do Verratti. É difícil não bater. Hoje tem gol do Pirata, artilheiro do Carioca, e tem vitória do Gigante da Colina. Na minha opinião, o Vasco ganha do Fluminense de goleada hoje. Eu estou muito confiante para esse jogo. Então, se você quiser colocar a vitória do Vasco com ali uma vantagem de 2 gols, pode colocar. Eu estou muito confiante que o Gigante da Colina possa arrebentar o Fluminense na noite de hoje. Bom, Vascaíno e Vascaína, recado dado, você já sabe que o canal A Hora do Vasco não para de crescer, já estamos batendo daqui a pouco 4.000 pessoas lá no nosso novo projeto do nosso programa do meio-dia, que você curte, assiste todo dia, faz o seguinte, se inscreva lá também. O Vascanelas no Instagram tá batendo ali a casa dos 30 mil, então me ajuda lá, tem 27 mil e meio, vamos bater logo 30 mil lá no Vascanelas, dá aquela moral pro Edu, agradeço muito o carinho de cada um de vocês que curte e acompanha o nosso trabalho. Bom, vamos para a situação de Evangelos Marinakis, de cara. É isso mesmo. Vamos botar aqui o Lucas Pedrosa. Eu estava pesquisando Pedrosa aqui. Vamos lá no Lucas Pedrosa, porque a informação é do Pedrosa. A gente tem que dar a informação de quem é o dono. O Vasco tem uma reunião pré-agendada com Evangelos Marinakis. O Vasco recebeu o contato dos intermediários de Marinakis e alinhou uma reunião com o grupo do grego para o período entre o fim de fevereiro e o começo de março. 2 representantes do escritório de Juliano Bertolucci estão em Londres e fizeram um pré-agendamento do encontro com a diretoria, que deve acontecer na Inglaterra. A expectativa da diretoria do Vasco era ter uma conversa mais concreta até o fim desse mês, avançando para uma proposta, mas a janela de transferência da Inglaterra, com o Nottingham Forest nas primeiras colocações da Premier League, foi o foco de Marinakis. Dessa forma, as conversas foram adiadas. A ideia é sentar e já conversar de forma mais concreta, ou seja, sobre valores e projeto esportivo para caminhar para uma proposta formal. O clube mantém contato com outros interessados na venda da SAF. Estamos falando da nova esperança do torcedor vascaíno, o Evangelos Marinakis, que agora sim, uma reunião marcada, agora é coisa séria, coisa concreta, uma reunião marcada para conhecer o projeto do Vasco da Gama e para avançar com essa proposta que deve chegar aí, obviamente, depois dessa reunião. O Marinakis representa para o Vasco algo muito importante. O Gigante da Colina, há tempos, vem precisando de um bom investidor. Depois do golpe que nós tomamos com a 777, sabemos a necessidade de ter ali um bom investidor, um cara capaz de fazer acontecer, de colocar dinheiro no clube. Um cara que colocou aí o Nottingham Forest
para disputar o título da Premier League, porque estão nas primeiras colocações, que agora recusou vender o Murilo, sendo a maior contratação da história, né, a maior venda da história do Nottingham Forest, ele não vendeu. Por quê? Porque dinheiro não é o problema. A situação lá, eles estão focados em vaga na Champions League, em, quem sabe, uma possibilidade de título da Premier League. O Marinakis sabe muito bem o que faz. Falamos sobre isso hoje, na hora do Vasco, com o Leonardo Baran, que também bateu o martelo dizendo: se não for o Marinakis, pode ser que o filho dele seja o grande gestor dessa SAF. Por que não acreditar? Acredito muito no projeto de Evangelos Marinakis, vendo os clubes que ele gere. Um dos melhores gestores de clubes do mundo, já condecorado, inclusive, com esse prêmio em algumas revistas importantes e também alguns órgãos importantes. Estamos falando de um grande dirigente, pode estar chegando no Vasco da Gama a qualquer momento, para que a gente volte a ter paz e que a gente se desvincule o mais rápido possível desse clube associativo que muito atrapalha e pouco ajuda o Vasco da Gama. A última boa coisa foi só tirar a 777. Tirando isso, a gente precisa evoluir muito no sentido de ver o Vasco cada vez mais forte. Bom, vamos passar aqui para o jogo de hoje, que é muito importante, até porque o Gigante da Colina pega a equipe do Fluminense hoje às 9h30. Você sabe que o jogo é no Mané Garrincha, válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Transmissão na Vasco TV. Vamos assistir na Vasco TV. O Vasco é o único time invicto no Campeonato Carioca, empatou o último jogo em 2-2 com o Voltaço, né? Poderia ter assumido a ponta da tabela, como diz bem a matéria. Poderíamos hoje ser o líder do campeonato. O Gigante da Colina pega o Fluminense, que está mal, né? 10º colocado com 7 pontos, sem vencer a 3 jogos. O time dele está mal, existe possibilidade de não classificação para as semifinais do Carioca, e o Mano Menezes está ali balançando no cargo. O Vasco vai a campo e deve ir a campo com Léo Jardim, Oliveira e João Vitor, Paulo Henrique e Lucas Piton, Jair e Tietê, Paulinho, Felipe Coutinho e Alex Teixeira formando o ataque ao lado de Pablo Ezequiel Verrete Pfaffen, o nosso querido Pirata. Na minha opinião, um bom time, tirando o Alex Teixeira. Eu colocaria o Payet para jogar à frente do Alex Teixeira, até porque vamos pegar um Fluminense que vai vir para cima do Vasco. O Vasco vai ter um jogo talvez um pouco mais ofensivo do seu adversário, que vai jogar com John Arias, com Cano, com Canóbio, vários jogadores recém-contratados por lá, como o Canóbio, por exemplo, que vai ser muito importante para o jogo de hoje. Então o Vasco deveria, na minha opinião, ter um pouco mais de qualidade técnica no ataque, coisa que eu acho que o Alex Teixeira está tendo dificuldade de entregar. O nosso adversário, Fluminense, que vai a campo com Fábio, Inácio e Thiago Silva na zaga, Gabriel Fuentes e Guga. Eu acho essa uma defesa, tirando o Thiago Silva, bem fraca. Facundo Bernal formando ali, iniciando o meio campo ao lado de Hércules. E no ataque, olha esse time, só atacantes: John Arias, Canóbio, Serna e Germancano. Um Fluminense surpreendentemente ofensivo, vindo para cima do Vasco da Gama. Vamos ver como vai se portar dentro de campo o adversário do Vasco para o jogo de logo mais. Convido você, depois, acabando aí o seu trabalho, acabando o jogo, vem ao vivo, no MCV, no MCV Play, porque faremos o pós-jogo, ao vivaço, com muita informação para você aí do outro lado. Por aqui eu me despeço, deixo um abraço para você, tamo junto e valeu!